Bom, tá ótimo, gente. Então, bom dia, né? Bem-vindos, André e Luísa. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Espero que o primeiro vocês voltem muitas vezes. A gente acompanha, né, a publicação de vocês. Então, já era um convite que a gente queria fazer há muito tempo, então que bom que o dia chegou. E o tema de vocês é de um interesse nosso. A gente tem um sistema muito simples, né, muito informal de reunião, então vocês podem fazer a apresentação e depois a gente abre para o debate, vocês fiquem à vontade, né? O tempo que vocês acharem adequado. Mas, normalmente, a gente faz nossa reunião em 1h30, 2 horas no máximo, né? Para não ficar muito cansativo. Então, a gente controla por aí, tá bom? O tempo. Então, bem-vindos, muito obrigada. Vocês fiquem à vontade. Uma palavra. Bom, Carmen, é um prazer poder estar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Minha conexão aqui está sempre... Tá legal? Tá. Eu tive que ir mudando, achando alguma rede aqui que funcionasse. Bom, é uma honra poder estar com vocês, no grupo. O FIND, né, aqui para nós em Porto Alegre, FIND é final de semana, mas é Finanças e Desenvolvimento, não o Financiamento e Desenvolvimento. Tenho também acompanhado, recentemente eu me deparei aí com um boletim que vocês estão fazendo, um material super interessante, também vamos tratar de divulgar por aqui entre os alunos, que temos enormes convergências em termos de temáticas. Eu combinei com a Luísa, né, já aproveitamos, brevíssima... André, desculpa interromper, mas já aproveitamos e vamos convidá-los a escrever na nossa próxima edição, que vai sair agora em dezembro, então vocês estão convidados para escrever. Será um prazer. Então, o que eu combinei com a Luísa eu vou fazer uma brevíssima introdução, um pouco para compartilhar com vocês, né, porque nós estamos pesquisando esses temas, não são trabalhos, quer dizer, a discussão toda em torno de criptomoedas, criptoativos, é uma coisa muito nova, não tem um grande acúmulo, né, do ponto de vista de reflexão teórica, e tem muita mudança acontecendo, regulatória, a criação das moedas digitais dos bancos centrais. Então, é sempre difícil discutir temas que estão em movimento rápido, tentar acertar aí um tiro num trem de alta velocidade em movimento. Então, o risco de... Pior que usar essa imagem de tiro no momento atual não é a mais feliz, mas vocês entenderam, não é exatamente algo simples. Por outro lado, é uma discussão que nos remete a temas que são muito caros a todos nós que trabalhamos as questões monetárias e financeiras, especialmente, né, com a referência, né, do Keynes e dos seus seguidores, né? Então, isso é um dos marcos que nos guia nessa discussão, mas não é o único. Então, só para, enfim, contextualizar, né, o estado atual do que nós temos feito, eu, a Luísa, e também, eventualmente, o professor Andrés Ferrari, é um ponto de convergência dos nossos interesses de pesquisa no seguinte sentido. E isso, no fundo, abre as várias possibilidades de discussão que essa temática nos traz. Eu sou um economista mais tradicional, né, ainda que com essa perspectiva heterodoxa keynesiana, né, mas um economista, uma formação mais pura, e, portanto, mais tocado pelos debates sobre se as criptomoedas ou criptoativos são ou não são moedas. O debate surge assim, se devem ou não devem ser regulados. Isso, o Bank for International Settlements acaba sendo fonte de dados, agora que estão surgindo análises acadêmicas mais diversas. Então, isso é uma linha de debate que também pode nos conduzir lá para trás, para a origem dos debates monetários. Muitos de nós estudamos isso, né? É possível ter uma moeda privada ou não é possível ter uma moeda privada capaz de substituir as moedas estatais? Então, essa própria discussão do que são moedas, quais suas características, suas origens, sua evolução,
e o debate político e teórico que nós temos em cima disso. E eu acho que a discussão de criptoativos, e particularmente o caso, né, mais recente da moeda do Facebook, é muito ilustrativo, né, de uma enorme ambição de criar uma moeda privada, que seria a Libra, e aquilo ali encolhe na medida em que os órgãos de regulação, particularmente dos Estados Unidos, vão cercando e não deixam acontecer. Então, essa é uma dimensão das discussões. E aí a Luísa, para mim é um enorme prazer ter a parceria com a Luísa nas nossas disciplinas de graduação, ela tem a disciplina dela do pós, eu a minha, nós eventualmente participamos em conjunto. A Luísa já vem de uma outra perspectiva, né, que olha a economia política internacional, então ela tem uma formação teórica sólida, leituras, né, que tanto eu quanto o Andrés não temos. E o Andrés, por sua vez, o Andrés Ferrari, que foi professor na Federal do Rio por algum tempo, e estava no grupo do Fiore, né, né, do Poder Global. Ele, apesar da formação em economia, ele não se considera mais um economista, né? Então, ele não gosta de teoria econômica, se irrita quando começam discussões teóricas, ainda que ele tenha uma enorme leitura na tradição keynesiana, mas ele gosta do Keynes político, ao fim e ao cabo, das propostas, etc. E o Andrés nos aporta muito essa discussão geopolítica, que aí é um segundo componente que eu acho que vai ser talvez o central hoje aqui, que é todo o debate se é possível constituir uma outra ordem no sistema monetário e financeiro internacional, na medida em que a China está ascendendo, já é a maior economia do mundo em paridade de poder de compra, é a segunda em valores de mercado e em termos de comércio, está avançando tecnologicamente, né, de alguma forma, a infraestrutura em várias áreas da China, inclusive no uso das ferramentas digitais para pagamentos, está muito à frente dos países ocidentais, é o país que proporcionalmente mais utiliza pagamentos da forma digital. Então, ela, de alguma forma, deu um salto na frente. E o que nós nos perguntamos, eu já vou encerrando a introdução para que a Luísa agora tenha a estrutura organizada de apresentação, se se vislumbra a possibilidade que alguns anos atrás o próprio Barry Eichengreen, né, no livro dele sobre o privilégio trajante, da história do dólar, né, flertou com essa hipótese de, bom, já que nós vamos ter um mundo multipolar no século XXI, esse é um livro que já tem quase 10 anos, talvez nós venhamos a ter também um sistema monetário e financeiro multi, né, em que o dólar não vai mais manter a hegemonia que, né, do pós-guerra para cá tem mantido 2/3 do, né, enfim, do sistema monetário e financeiro internacional de ativos denominados em dólares. E será que nós vamos ter essa realidade? É parte da discussão que nós pretendemos fazer. No que se concerne a isso, né, talvez um bom ponto de partida, do ponto de vista histórico, é perceber que essa transmutação não é automática. Nos Estados Unidos já era a maior economia do mundo na virada do século XIX para o século XX, sai da Primeira Guerra Mundial um país credor, mas só conseguem, de fato, constituir uma ordem monetária e financeira internacional. Estou usando aqui a perspectiva do Fred Bloch, né, para caracterizar o que é uma ordem, depois de vencer 2 grandes guerras mundiais, os seus parceiros e concorrentes estarem destruídos. Então, não nós imaginamos que será algo tão simples a China construir essa infraestrutura, por um lado. Por outro lado, a questão tecnológica também introduz um componente talvez novo frente à própria ascensão do dólar, a condição de moeda internacional, que é o fato de que hoje, né, para que um país como a China, que tem um projeto de poder e de expansão, e tem uma dimensão também de buscar refletir isso na área monetária e financeira, talvez os custos associados a isso possam diminuir no âmbito das inovações e da revolução digital nas finanças. Por quê? Porque se nós compararmos lá com a experiência dos Estados Unidos, né, a internacionalização do dólar envolvia, né, custos, que é criar e internacionalizar suas instituições bancárias. Então, tem custos até físicos, de ter bancos fora, né? Hoje, isso pode ser mais barato, digamos assim, e mais rápido. Mas isso é uma especulação. Tudo que nós estamos tratando aqui tem algumas bases mais consolidadas, teóricas e conceituais, nesse debate do que é a moeda. Tem uma enorme discussão
para quem trata de temas geopolíticos, de quem trata de temas de economia política internacional, sobre a questão da ascensão da China, e se a China se é uma potência que está, nesse momento, de fato, contestando a ordem criada pelos Estados Unidos, em que medida isso pode vir a acontecer ou não, é um tema em curso. E há, né, a literatura de economia política internacional, que acho que aporta elementos extremamente interessantes para quem é economista, para pensar essas questões. Então, mais ou menos, esse é um mapeamento de onde é que nós estamos. Uma última e rápida informação. Quer dizer, como nós temos, em convergência com o trabalho de vocês, procurado participar mais do debate público, né, produzindo mais textos não estritamente acadêmicos, isso é uma ferramenta, né, que nos permite ter contato. Então, nós já temos vários, não exagero, algumas tentativas nesse sentido, mas os trabalhos acadêmicos mais organizados estão em processo de construção. Então, tem um primeiro trabalho que está em submissão, em avaliação, e estamos construindo um outro trabalho que talvez tenha... nós estamos tentando preencher algumas lacunas teóricas, conceituais, que no trabalho anterior não foram preenchidas, foi mais um mapeamento de temas. Eu acho que era isso, Luísa, como abertura, talvez tenha falado mais do que eu imaginaria nesse início. Daí agora, Luísa, acho que entra com a apresentação e depois eu retorno aqui. Como minha conexão é ruinzinha mesmo, eu vou dar vou apagar o vídeo e vou ficar escutando a Luísa. Tá ótimo. Obrigada, André. E, queria aproveitar, então, para agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e participar do encontro. Para nós para mim, especialmente, assim, um super privilégio. Então, eu montei alguns slides, eu posso compartilhar aqui, Fernanda? Pode ser, eu já te dei acesso, assim, aí, isso. Vocês conseguem ver? Então, tá ótimo. Sim. Bom, então, como o André comentou, né, esse é um tema, assim, que a gente vem já discutindo, estudando há bastante tempo, né, junto com o Andrés também, sobre diferentes perspectivas complementares, né, bastante complementares, eu diria. E como o André comentou também, a gente tem feito várias tentativas, assim, de organizar o pensamento, né, em diferentes textos. A gente começou fazendo textos mais curtos, né, com perfil menos acadêmico, e agora a gente está também tentando trabalhar isso em artigos né, acadêmicos mais organizados, onde a gente consegue reunir a literatura que é relevante para esse assunto. E eu queria, né, começar dizendo que foi muito... essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, ela é muito legal, porque acho que toda vez que a gente vai explicar um assunto de novo, né, a gente acaba tentando deixar a apresentação assim, um pouco mais clara, né, a ordem do raciocínio um pouco mais clara. E a minha tentativa aqui, então, é um pouco de tentar organizar o que são, vamos dizer assim, as nossas principais preocupações, né, aonde que a nossa pesquisa está nesse momento, assim, e quais são as nossas perguntas, né, e para onde a gente está indo. Então, deixa eu só fazer isso aqui. Esse assunto da moeda digital da China e do futuro do sistema monetário e financeiro internacional, ele reúne, né, daria para dizer assim, que ele reúne 3 grandes temas que estão em pauta, não só nas discussões né, enfim, que tratam do tema específico do sistema monetário e financeiro internacional, mas questões mais gerais de relações internacionais, de geopolítica, etc., né, que são, então, as consequências da ascensão chinesa no século XXI para a conformação da ordem econômica e política global, né? Então, um processo que começa, talvez, mais intensamente, né, na virada do século, que tem a política do Going Global, e né, quando a China se torna membro da OMC em 2001, então, né, todo esse
o período, né, que se segue vai ser um período em que a gente vai perceber os impactos, né, da ascensão chinesa para o resto do mundo, né, em termos de como ela vai alterar o próprio equilíbrio de poder no sistema internacional, não só a partir da sua ascensão, mas também do que ela gera, né, em termos de spillovers, assim, para outros países, especialmente, né, os países emergentes. Então, esse seria um aspecto. O outro aspecto é a questão do surgimento das moedas digitais, né, inclusive as privadas. Então, acho que aqui, nesse sentido, que a gente tem explorado um pouco é a ideia de que né, esse movimento dos tokens digitais, ele começa pelo lado privado, né, e ainda que a gente parta de uma perspectiva de que as moedas privadas, elas muito dificilmente, né, eu diria quase de maneira impossível, assim, elas poderiam representar uma ameaça para as moedas estatais, o que é uma perspectiva que algumas pessoas trabalham para a gente, né, as moedas privadas, elas carecem dos elementos que caracterizam o Estado e que ainda é a unidade básica do sistema internacional. Então, que por um lado elas não representam uma ameaça, mas por outro lado elas também acabam incentivando, né, esse movimento das Central Banks Digital Currencies por parte dos bancos centrais, né? Então é um movimento que de certa maneira ele está relacionado. E o terceiro grande tema, então, né, é a possibilidade de que o dólar deixe de ser a principal moeda de referência internacional, que, no fundo, assim, acaba sendo o grande ponto de discussão quando se fala sobre o futuro do sistema monetário e financeiro internacional. Dentro disso, né, contextualizando um pouco a nossa pesquisa, o que não é, né, junta esses três temas, mas uma coisa que não é novidade dentro disso é que essa discussão sobre essa ideia de que a moeda digital da China representaria uma ameaça ao dólar e que o dólar, né, então estaria né, inevitavelmente sofreria um declínio no futuro próximo, ela é mais uma, né, de muitas previsões, e até aqui, né, todas elas foram equivocadas, sobre essa iminente e inevitável queda do dólar, né? Então, se a gente pegar desde Bretton Woods, né, existem especulações nesse sentido. Depois, quando termina Bretton Woods, e aí a gente tem a internacionalização do marco alemão e do iene japonês, surgem novas promessas de que, né, o marco alemão e o iene japonês poderiam desafiar o dólar. Depois isso né, aparece com outras colorações no caso do euro, que de fato, né, no início ali tem uma internacionalização avançada, mas meio que fica estagnado em torno de 20%, 30% da participação dos pagamentos, das reservas internacionais. Depois, né, no contexto da crise de 2008 e da euforia que existia em torno dos países emergentes, tem uma série de declarações de que países, né, aparecia muito em torno do framework dos BRICS ali, que as moedas desses países poderiam, que elas inevitavelmente iriam, né, ter uma participação maior no sistema internacional. Então, tem dois relatórios, um do FMI e um do Banco Mundial, ambos de 2011, que vão citar, né, a possibilidade, então, das moedas dos BRICS, dos BRIC naquela época, acho que não tinha, eles não falavam em África do Sul, que teriam, né, um papel maior no futuro em função do peso econômico dessas economias, né? Grandes especialistas na área, como o Eichengreen, o Cohen, também têm artigos em que eles, né, fazem essa previsão de que o dólar ele
estaria condenado a dividir o seu espaço, né, o seu privilégio exorbitante com outras moedas no futuro próximo. E então, assim, a China, né, nesse sentido, a gente especular sobre a concorrência da China com relação ao dólar, ela é, né, mais uma fase, assim, mais uma dessas tantas previsões que já foram feitas sobre esse declínio inevitável do dólar, que até aqui não aconteceu. O que é novidade nesse sentido? De fato, né, a China ela reúne elementos econômicos e geopolíticos que possivelmente colocam ela como o rival mais sério que os Estados Unidos já enfrentou. Então, diferentemente, né, por exemplo, da Alemanha e do Japão, que eram militarmente dependentes dos Estados Unidos, né, que é apontado por alguns autores como um motivo pelo qual, né, essas moedas teriam falhado em ter um apelo maior internacional, ou, por exemplo, com relação ao euro, né, que tem uma expressão, eu acho que é o Cohen que usa, que é uma moeda sem o Estado, né, porque tu tem a união monetária, mas tu não tem uma união fiscal, e tu não tem, né, a união de política externa, de defesa, enfim, então que isso geraria diversos problemas com relação ao apelo do euro enquanto moeda internacional. Bom, a China, né, ela não tem essa dependência geopolítica, militar dos Estados Unidos, ela tem um peso, um tamanho econômico que é realmente, né, muito impressionante. Então, nesse sentido, sim, a China ela é um rival diferente, né? Também junta com outras questões, né, um momento de fragilidade dos Estados Unidos, né, a crise da ordem liberal, que aparece assim também muitas vezes como uma justificativa dessa previsão do declínio inevitável do dólar, né? Então, já que os Estados Unidos estão enfrentando concorrências tão importantes e tão relevantes em áreas de segurança, de comércio, etc., por que isso não se replicaria, né, no caso da moeda? Tem um trabalho muito interessante que saiu ano passado numa das revistas da ISA, da International Studies Association, que faz justamente essa discussão, né, do contraste entre o declínio da ordem liberal e a manutenção da hegemonia do dólar no sistema monetário e financeiro internacional. Então, como que essas duas coisas, né, elas criam, né, uma certa tensão, porque tu não tem uma equivalência nessa crise, digamos assim, né, da ordem liberal e uma crise do dólar, porque a crise do dólar, no caso, ela não existe, né, o dólar permanece como a moeda mais utilizada, mais, né, dominante, etc. E a outra coisa que é novidade, né, é então essa questão toda que o André comentou sobre a arquitetura dos meios de pagamentos, né, as moedas digitais e o que isso poderia representar em termos do futuro do sistema monetário e financeiro internacional. Então, algumas questões que a gente coloca, né, o que a moeda digital da China significa para as relações de poder subjacentes no sistema monetário e financeiro internacional, né? Em que medida isso muda, isso desafia, né, aquilo que já existe, em relação a como que a questão da moeda digital se relaciona com o desejo da China de internacionalizar a sua moeda, né? Será que o advento da moeda digital é um passo adicional para a internacionalização da sua moeda? Será que isso ajuda, né, a encurralar a posição de liderança do dólar? Será que a moeda digital ela representa uma ruptura nas relações monetárias internacionais? E aí a gente... eu tentei organizar um pouco aqui nesse slide o que daria para a gente chamar assim, de um conjunto de hipóteses que a gente usa assim, né, para construir o nosso argumento. Então, a primeira delas
e talvez uma das mais importantes, é que a gente percebe a moeda digital como uma forma adicional de expressão da moeda chinesa, né? Então, essa diferenciação entre a forma e o conteúdo da moeda, ser digital ou não, em princípio, não altera o conteúdo da moeda chinesa, que vai estar relacionado, então, com o poder do seu emissor, né? Então, a percepção da moeda enquanto uma relação social. Então, né, essas duas primeiras hipóteses, assim, colocaria elas juntas. E depois as últimas três, né, então, que a história, ela sugere que não há motivos para a gente esperar uma correspondência entre o tamanho econômico e o uso internacional de uma moeda, né? Essa equivalência automática, ela não acontece, e, ao mesmo tempo, ela é fonte, né, de muitas das previsões sobre o declínio inevitável do dólar e sobre o potencial de internacionalização das moedas. Então, quando o FMI, o Banco Mundial, o Cohen, o Eichengreen estão falando sobre o futuro do sistema internacional, e sobre o potencial das moedas dos BRICS, por exemplo, né, o que eles muitas vezes fazem é assim, olha, essas economias têm um grande peso econômico, logo as suas moedas devem ter um peso grande no sistema monetário financeiro internacional. Por quê? Porque se não acontecer isso, né, tu gera tensões no sistema monetário internacional, e essas tensões, elas acontecem porque o uso internacional de uma moeda é uma fonte de poder para o seu emissor. Então, no momento em que tu não tem essa equivalência entre o peso econômico e o peso político, daria para dizer, né, entre as duas coisas, tu gera insatisfações, tu gera tensões, tu gera, né, o contexto todo que lá nos anos 60 levou o ministro das Finanças do Charles de Gaulle criar a expressão privilégio exorbitante, né? Não é justo que alguém tenha, que algum país, né, usufrua desses benefícios políticos se não existe uma correspondência entre esse peso político e o peso econômico. Então, vamos dizer assim, a gente concorda que a falta de correspondência entre o tamanho econômico e o uso internacional de uma moeda gera tensões no FMI, porque o uso internacional de uma moeda é fonte de poder para o seu emissor. A única coisa que a gente não, vamos dizer assim, não concorda em relação às previsões desses outros autores é que essa falta de correspondência ela vai acontecer naturalmente, né? Não há, na nossa visão, por que esperar que haja uma distribuição de poder mais justa. O que a gente pode esperar é que hajam tensões e atores insatisfeitos, isso com certeza, mas a resolução dessas tensões não necessariamente passa por uma distribuição mais justa de poder. Então, assim, agora aprofundando um pouco a questão dessas duas primeiras hipóteses, eu vou pegar primeiro, então, a questão da forma e do conteúdo da moeda e depois explorar um pouquinho mais as últimas três. Então, né, pensando nessa questão da forma e do conteúdo da moeda, a potencial ameaça que a moeda digital da China representa com relação ao dólar, ela na nossa visão, né, ela está relacionada muito antes ao seu conteúdo, ou seja, ser a moeda que é emitida pelo Estado chinês, do que a sua forma, ser física ou digital. Ainda assim, né, a gente entende que o fato de ser digital, possivelmente pode ter alguns efeitos, né, que possam contribuir para alterar o seu conteúdo. Então, por exemplo, se a gente considerar que existe uma possibilidade, né, que pelo projeto do Yuan digital está mais avançado do que um possível projeto de um dólar digital, a moeda digital chinesa
ela teria a vantagem do primeiro movimento, né? Ela poderia acessar espaços que o dólar ainda não tem acesso, e isso poderia, né, eventualmente contribuir para alterar o conteúdo da sua moeda. Outra possibilidade, né, é a gente pensar que a moeda digital ela pode contribuir para aumentar a capacidade de atuação do governo chinês, né, por exemplo, em termos de tributação, em termos de controle geral da economia, o que poderia contribuir para o poder da China, o que, por sua vez, também poderia contribuir, né, para alterar o conteúdo da sua moeda. Então, ainda que a forma digital talvez não esteja diretamente relacionada à ameaça da moeda digital, da moeda chinesa com relação ao dólar, é possível, né, considerar que talvez o fato de ser digital, o fato de ser a primeira, gere consequências que sirvam para alterar o seu conteúdo e, né, isso sim poderia ser um possível elemento de ameaça com relação ao dólar. E aí, com relação, né, às últimas 3 hipóteses, então, o peso econômico, o uso internacional da moeda e as tensões no sistema monetário e financeiro internacional. Eu peguei aqui para começar essa citação do Privilégio Exorbitante, do Eichengreen, que é esse livro, né, que agora já tem cerca de 10 anos, em que ele fala justamente, né, que o mundo de múltiplas moedas internacionais está vindo porque a economia está se tornando mais multipolar, né? Então é essa associação quase que imediata, né, entre o tamanho econômico e o uso internacional de uma moeda. E que isso, então, né, iria erodir a base tradicional para o monopólio do dólar. Então, ele coloca um peso muito grande, não só ele, né, alguns outros autores também, na questão dos custos de transação, né, aqui de maneira bastante explícita. Que no passado, né, então a dificuldade da gente obter informações atualizadas no valor das diferentes moedas e o custo de trocar uma pelas outras significava que valia a pena, né, usar a mesma unidade que todo mundo utilizava, que é a questão das externalidades em rede, né, que ele também sempre enfatiza muito. E que, né, o século XXI seria diferente, que a questão de comparação de preços e custo, etc., ela seria muito mais simples, né, que as mudanças tecnológicas teriam permitido uma maior competição em indústrias que, né, por muito tempo se assumiu que seriam monopólios naturais. Então, né, ele pergunta por que as finanças internacionais deveriam ser diferentes, né? Essa é um pouco a lógica dele para fazer essa argumentação. E aqui eu, né, coloquei alguns dados que a gente compilou para um desses artigos que a gente está desenvolvendo, né? Eu não coloquei aqui as fontes dos dados para não poluir o slide, mas quem tiver interesse eu posso disponibilizar, em que é justamente essa ilustração, né, do que o André antes tinha falado, sobre o peso, né, econômico dos Estados Unidos e o uso internacional do dólar para as diferentes funções, né? Então, empréstimos internacionais, dívida internacional, volume de transação no mercado cambial. Aqui lembrando, né, que como é sempre uma moeda por outra, então a soma total aqui é 200, né, dos quais o dólar está do lado de 88% dessas transações, reservas internacionais, pagamento SWIFT. Então, né, o uso do dólar em todas as possíveis funções dele no âmbito internacional ultrapassem muito, né, o peso econômico dos Estados Unidos. E de fato, né, existe uma discrepância muito grande com relação à China, né, que já é né, a segunda maior economia, então, em preços correntes, a primeira maior em PPP, e né, não chega nem perto de fazer
alguma ameaça com relação ao dólar. E é muito interessante a gente notar, né, porque tem esse passado do euro. Então, o euro ele começou muito rápido, né? Ele internacionaliza muito rápido, pega um pouco o espaço que era do marco alemão e do franco francês, e aí ele estabiliza ali em torno, né, como vocês podem ver, em torno de 20%, 30%, no caso dos pagamentos SWIFT, um pouco mais, 40%. E a China, desde que ela, né, tem essa estratégia clara, explícita de internacionalização da sua moeda e que o BIS começou a compilar os dados do Yuan, sempre crescia, né? O BIS tem aquela pesquisa trienal sobre o uso internacional das moedas e todo o relatório assim tinha um crescimento muito grande do uso internacional do Yuan. E em 2019, né, foi a primeira vez, em comparação com o relatório de 2016, que esse aumento exponencial, né, muito forte, que vinha acontecendo até então, não aconteceu. Então, né, deu uma certa estagnada nessa questão da internacionalização. Então, como é que a gente vê esse assunto, né? Essa relação da moeda com o poder estatal? Então, a dominância do dólar no sistema monetário e financeiro internacional, ela não é explicada pela simples conveniência de reduzir custos de transação, né, e pelos benefícios de externalidade em rede. Claro que isso pode ser um elemento a ser considerado, mas ele né, não é porque melhorando a tecnologia que a gente vai permitir uma distribuição mais justa dessas vantagens, né, do resto do mundo utilizar a moeda de um país. Então, a gente percebe a moeda, né, e o dólar especificamente como uma expressão do poder material e imaterial dos Estados Unidos, o que é traduzido, por exemplo, né, na percepção mundial de que o dólar permanece como sendo o ativo mais seguro, especialmente em momentos de crise, né? Então aqui eu vi que o Luiz Fernando entrou na reunião também. Aqui a gente converge bastante, né, com o trabalho dele, da Daniela e da Bárbara Fritz sobre a questão da hierarquia de moedas, né? Até a Daniela publicou um texto muito interessante no ano passado sobre comparando, né, a natureza da moeda na visão da MMT e dos pós-keynesianos, em que ela faz uma discussão sobre a importância do papel da moeda enquanto ativo financeiro, né? E aí, de novo, assim, a gente converge bastante com ela nesse sentido. Eu, pelo menos, isso a gente não chegou a incorporar nos nossos artigos ainda, mas é uma das últimas coisas assim que eu li, que, enfim, eu estou tentando incluir, que é, né, essa importância das moedas enquanto ativos financeiros e como que isso acaba, né, reforçando a noção de hierarquia e essa questão do poder. E a segunda coisa, né, é que enquanto o dólar ele é uma manifestação do poder dos Estados Unidos, ele também é uma fonte de poder, né? Então, que é justamente essa discussão do privilégio exorbitante, que aparece na literatura também como poder monetário, né? Como tem outros termos na literatura que aparecem também, mas é justamente essa ideia, então, que uma vez que a moeda ascende, o seu emissor ele tem também uma série de vantagens que ajudam, né, ele a permanecer no poder. Então, de certa maneira, a gente pode pensar que a existência do privilégio exorbitante ajuda a explicar por que as tensões resultantes dessa falta de correspondência que acontece entre o tamanho econômico e o uso internacional de uma moeda não vão necessariamente ser corrigidos através de uma distribuição mais justa do poder monetário internacional. Justamente porque o uso pelo resto do mundo da moeda de um país faz com que esse país tenha
vantagens, né, que o Cohen, por exemplo, vai dizer, vai resumir através da noção do balanço de pagamentos, né, de poder postergar e dividir o custo do ajuste do balanço de pagamentos com o resto do mundo. Então, tu nunca, né, a questão externa, ela nunca é um constrangimento para as tuas questões domésticas, e isso é uma posição muito única, né, que os Estados Unidos ocupam. Claro que essa não é a única coisa, né, mas, enfim, é um ponto bastante relevante. Então, assim, né, claro que a moeda digital da China, ela adiciona novos elementos para essa questão da disputa de poder estatal, né, relacionada, enfim, com aquelas questões que eu comentei no início, né, da China ser talvez o maior rival econômico e geopolítico que os Estados Unidos já enfrentou, que é um momento de relativa fraqueza e crise da ordem liberal, e, né, que tem essa questão das moedas digitais que podem alterar a arquitetura dos meios de pagamentos internacionais, talvez de uma maneira que a gente ainda não consiga entender muito como, né, mas que existe né, muitas possibilidades nesse sentido. Apesar disso, né, a gente entende que nenhuma dessas questões permite assim, um diagnóstico definitivo sobre, né, uma alteração inevitável das relações de poder subjacentes no FMI, ou seja, né, de um declínio inevitável do dólar. Então, só para finalizar aqui, né, como eu comentei com vocês, é um trabalho em andamento, né? A gente, enfim, percebe que tem uma série de temas, de questões para explorar nesse sentido. A gente não consegue fazer tudo, mas alguns temas assim que estão no nosso radar e que são do nosso interesse, né? Então, essa questão do que determina a internacionalização monetária, a configuração do sistema monetário e financeiro internacional, né? Por que algumas moedas têm mais sucesso que outras em fazer em se internacionalizarem, que está relacionado, né, a essa questão da relação entre a moeda e o poder estatal, tanto como fonte tanto como manifestação como fonte, né, do poder, então algo que se retroalimenta. De maneira geral, o interesse, né, no potencial das Central Bank Digital Currencies, então o que a gente pode esperar, né, com relação a isso. A gente tem estudado tem todos esses textos do BIS, teve recentemente também uma coletânea de textos curtos no Project Syndicate, que também, né, explora um pouco essa questão, né, que muitas vezes junta a questão das CBDCs com o papel das moedas digitais privadas no sistema monetário e financeiro internacional. Teve um artigo recente da The Economist também sobre, daí mais a questão específica das moedas digitais privadas. E, de maneira geral, né, eu diria assim que o norteador da nossa pesquisa, assim, do nosso interesse, do meu, pelo menos, é a questão do futuro, né, do sistema monetário e financeiro internacional em todas as suas dimensões, vamos dizer assim, né? E, enfim, além de outras questões. Mas eu acho que era isso, então eu vou parar por aqui, fechar a apresentação, e fico aberta aí para... Não sei se o André quer fazer mais algum comentário, mais alguma questão, se a gente vai direto para a discussão, pergunta. Acho que agora também é ouvir e, né, discutir a respeito. Só para dizer que também eu tenho grande afinidade com os trabalhos do Luiz Fernando, da Daniela. Então, quando a Luísa falou que converge, eu também, quase que eu entro no meio para dizer que eu também, então já vou aqui. Então, somos temos uma formação, em alguma medida, convergente, interesses comuns. Eu também já trabalhei há muitos anos, trabalho há muitos anos com a Daniela, sempre que possível, e temos aí essas
perspectivas, mas ao mesmo tempo, até estava lembrando, Luísa, nós estamos, eu e a Luísa, orientando uma doutoranda aqui do nosso programa, e estávamos numa banca com o Bruno de Conte, lá da Unicamp, que certamente vocês devem conhecer, e ele fez um comentário que me parece útil aqui também para a nossa discussão, de como é importante complementar a discussão do poder, que é algo que nós, economistas, talvez tenhamos uma bagagem teórica, conceitual, não tão bem equipada para lidar, e que internacionalistas, pesquisadores aí de relações internacionais podem nos gerar essa fertilização cruzada, digamos assim. Eu acho que o trabalho que nós estamos tentando fazer é de buscar elementos desse debate. Mas é work in progress, como sempre. Não tem como chegar a um ponto final nessas discussões. Não, muito obrigada, foi excelente. A ideia de compartilhar, quer dizer, essa agenda de pesquisa, né, que é uma coisa muito nova, e ajudar a gente a organizar, a pensar, né, é excelente. Obrigada aí pela apresentação.